No reino Animalia, dentro do filo dos cordados, temos uma classe de animais que, embora seja numericamente minoritária quando comparado com outras classes, é uma que conhecemos muito bem e temos convívio direto, os mamíferos. Animais de sangue quente, com presença de pelos pelo corpo, equipados de glândulas mamárias, sistema digestório completo e com uma grande diversidade de variação entre espécies. Sejam elas por diferenças de habitat, alimentação ou meios de locomoção. Atualmente, já foram identificadas mais de 5.300 espécies de mamíferos, com a maioria pertencendo à ordem dos roedores, que conta com mais de 2.000 espécies. Logo depois dos roedores, a ordem que mais se destaca em termos de diversidade de espécies é uma muito curiosa, mas também muito mal compreendida pela concepção popular, a ordem Chiroptera, que é a ordem dos morcegos. Com cerca de 1.300 espécies de diferentes formas e tamanhos, os morcegos correspondem a 20% das espécies de mamíferos e são facilmente identificáveis como sendo os únicos de sua classe com habilidade de voo, por conta da evolução divergente de uma espécie comum entre os mamíferos, que os fizeram desenvolver asas constituídas por uma fina membrana de pele que se estende dos dedos das mãos até as patas. A grande maioria dos morcegos compartilha da habilidade de ecolocalização, que os permite gerar sons que ecoam pelo ambiente, identificando obstáculos e presas, para que eles possam decidir com muita precisão a sua rota de voo. Morcegos são agentes ecológicos muito importantes para o planeta e para os humanos, por serem predadores extremamente eficazes que ajudam no controle de pragas e também porque são fundamentais na polinização e dispersão de sementes de milhares de espécies de plantas. Além disso, são criaturas muito sociais e inteligentes, que podem criar fortes vínculos com outros indivíduos de sua espécie, capazes de perdurar por anos. A ordem Chiroptera tem a dieta mais variada entre os mamíferos, pois podem comer frutos, sementes, folhas, néctar, pólen, artrópodes, pequenos vertebrados, peixes e sangue. Contudo, existe uma forte crença popular que os morcegos são exclusivamente hematófagos, algo que, junto com o fato de serem animais que são, em sua grande maioria, noturnos, cria um mistério e temor muito grande em volta deles, algo que durante os anos resultou em eles protagonizaram tantas lendas nos folclores populares ao redor do mundo. Porém, hoje viemos falar justamente de um dos infames morcegos vampiros, que fazem parte da família Philostomidae e da subfamília Desmodontini, que engloba somente 3 espécies. Então, entre mais de 1.300 tipos de espécies de morcegos existentes, apenas 3 apresentam esse comportamento hematófago. Entre elas, a com maior população são os Desmodus rotundos, popularmente conhecidos como morcego vampiro comum. Esses morcegos são de coloração cinza com o ventre mais claro. Eles possuem uma folha nasal, mas esta é pouco desenvolvida. Seu lábio inferior tem uma pequena fenda no meio para auxiliar sua alimentação. Essa espécie, assim como as outras 2 espécies de morcego vampiro, ocorre somente na América Latina, se estendendo do norte do México até o sul do Brasil. Eles abrigam-se em cavernas, poços antigos, minas, ocos de árvores e edifícios abandonados, preferencialmente próximos de corpos d'água. Eles vivem em grupos de 20 até 5.000 indivíduos. Assim como a maioria dos morcegos, as fêmeas da espécie têm apenas um filhote a cada 9 a 10 meses, mas esses vivem por muito tempo, podendo chegar até 30 anos. Vários estudos vêm sendo conduzidos sobre a genética desses morcegos, porém até então não tem nada muito concreto sobre as origens evolutivas e a filogenia deles, embora sejam observados genes que os diferenciam de outros morcegos. Não há registros fósseis de antepassados de morcegos vampiros, então essa pergunta até então é respondida apenas de forma especulativa. Porém, uma teoria que é bastante considerada e é muito aceita até então é que os morcegos vampiros teriam evoluído de antepassados insetívoros que se especializavam em uma relação de ectoparasitismo com outros animais. Em algum momento, as feridas deixadas pelos insetos em seus hospedeiros possivelmente começaram a atrair os morcegos, criando uma gradual mudança em sua alimentação. Assim como o nome popular sugere, os Desmodus rotundos têm uma alimentação baseada em sangue, especificamente sangue de mamíferos grandes, principalmente gado, algo que, por conta da crescente população de gado, tem feito sua população crescer exponencialmente.
os tornando pestes, já que são vetores de raiva, algo que infelizmente torna necessário o seu controle em áreas de pecuária. Ameaças diretas a seres humanos são bem pequenas, porém não são nulas, então eventualmente há registros de ataques de morcegos a humanos. Anatomicamente, essa espécie apresenta pernas e dedos bem alongados, o que é uma característica que vai auxiliar muito eles em um comportamento bastante específico dessa espécie, pois eles têm o costume de correr pelo chão e saltar direto para suas vítimas, em vez de voarem tanto quanto outros morcegos fazem. Então, do chão ou do tronco de uma árvore, esses morcegos pulam para cima de suas vítimas e fazem uma pequena incisão bastante superficial na pele do, normalmente, mamífero que eles estão atacando. E diferentemente do que muitas vezes se pensa, eles não chupam aquele sangue, e sim lambem a ferida. Na saliva desses morcegos existe uma substância, uma enzima, que serve como anticoagulante, o que os ajuda muito a atacar suas presas despercebidamente, pois o sangue flui com mais facilidade, o que cria, inclusive, uma sensação de anestesia, o que faz com que o animal que está sendo atacado muito dificilmente vai perceber a presença daquele morcego. Os morcegos vampiros comuns precisam ingerir até 1,4 vezes seu peso corporal em sangue durante cada refeição, para obter a energia de que precisam. Isso acontece porque o sangue é composto principalmente de água e é muito baixo em calorias. Por conta dessas características de sua alimentação, um morcego vampiro pode morrer se ficar sem se alimentar por 2 ou 3 noites consecutivas. Em uma noite típica, de 7 a 30% dos indivíduos de um grupo não conseguem encontrar alimento, seja por conta de doença, lesões, parto ou simplesmente falta de sucesso na caça. Dada a urgência da necessidade de sangue, os morcegos vampiros, além disso, compartilham entre si o sangue de que se alimentam, bebendo sangue e alimentando outros morcegos, mesmo não sendo do seu núcleo familiar. Uma curiosidade bastante legal sobre essas enzimas produzidas nas salivas desses morcegos é que, de alguns anos para cá, têm sido feitas diversas pesquisas que mostram um grande valor científico e medicinal nelas. Justamente porque essas características que elas apresentam podem vir algum dia, depois que mais trabalhado em cima disso, a ajudar pessoas com problemas relacionados à circulação sanguínea, já que essas enzimas podem ter a capacidade de desobstruir artérias.